Olá, tudo bem com você? Do lado de lá, do lado daqui, tá tudo certo. Como você pode ver, eu estou muito bem acompanhado, porque pela primeira vez, de forma inédita no Judiciário Piauiense, a gente tem dois podcasts, dois conteúdos juntos para trazer para você muito mais informação, muito mais conteúdo. A gente está nessa semana super especial falando sobre o mês da consciência negra aqui no Judiciário Piauiense e como parte dessa programação, a gente está aqui, ó, eu e esse super time, um time realmente pancada, como a gente costuma dizer. Estou aqui com o doutor Diego, a nossa secretaria-geral aqui do Judiciário Piauiense, desembargador Brandão de Carvalho, também junto com o doutor professor Fonseca Neto, que dispensam comentários por serem as autoridades que são, cada um no seu quadrado, como a gente costuma dizer. Estamos todos aqui para juntos falarmos um pouquinho, trazermos algumas informações, ouvirmos o professor Fonseca Neto, porque o Judiciário Piauiense está com essa programação. Você que está nos acompanhando, já tivemos aí durante a semana a abertura com o nosso presidente, o desembargador Adécio Nogueira, que fez a abertura desses trabalhos, lançou uma cartilha sobre racismo e injúria racial que nós temos aqui no TJPI, ele que fez o lançamento dessa cartilha. Você também acompanhou aqui nesse estúdio nosso bate-papo com a professora, a doutora juíza, aliás, magistrada Mariana Machado. Tivemos um bate-papo maravilhoso aqui, ela também sabe muito. E hoje vocês acompanham esse nosso super bate-papo, porque faz parte dessa programação, faz parte da filosofia até do Judiciário Piauiense trazer informação e conteúdo sobre essa temática, né? Quando a gente fala, e aqui temos memória, temos história, quando a gente fala da história, da memória negra no Brasil, a gente vai aprender muito hoje com este cidadão que está aqui, que eu vou já apresentar um pouquinho do currículo dele, o currículo dele que é extenso, que o professor Fonseca Neto é um baluarte, é uma autoridade quando a gente fala em história do modo geral. E a gente está aqui hoje, vou já passar a palavra ao desembargador Brandão de Carvalho, mas a gente está hoje para aprender aqui um pouquinho, para poder saber, ouvir o professor que tem tantas experiências, tem tanto a nos trazer, a nos dizer, porque faz parte do nosso trabalho essa inquietude. O Judiciário Piauiense tem essa inquietude, então a gente trabalha as temáticas não daquela forma rasa, não daquela forma superficial. A gente trabalha, a gente traz historiadores, a gente traz professores, a gente pesquisa, a gente conversa, a gente debate. Acho que isso faz parte do nosso trabalho. Mas, sem mais delongas, quero só dizer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós estamos aqui com essa autoridade, o professor Antônio Fonseca dos Santos Neto, professor Fonseca Neto, conhecido por todos nós. Vou falar aqui só um pedacinho, tá? Porque o seu currículo é grande, é maravilhoso, professor. O senhor é nota 10, de zero a 10, isso é 1000, aliás. Professor advogado, nasceu em 16 de fevereiro na cidade de Passagem Franca, estado do Maranhão, lá na rua Joaquim Távora, também chamada na Rua Grande. Sua mãe foi Telvina Fonseca dos Santos. Seu pai, João Alves dos Santos. Migrou para Teresina no final do ano de 1969, onde completou a escola básica, realizou ensino médio e cursos de graduação universitária. Vamos lá, falar aqui só alguns, tá? Porque ele realmente... Pós-graduação, fez em Minas Gerais, especialização, e fez o seu mestrado em Teresina. Em São Luís, fez o seu doutorado, é docente universitário, conhecido por todos nós, cuja condição dedica-se a pesquisa e estudos na área de humanidades, ou como se queira chamar, as ciências do homem. Sua contribuição mais ilustrativa é no campo da historiografia. Sua obra publicada encontra-se em diverso suporte escriturístico, especialmente em revistas e livros de sua especialização profissional relacionada aos estudos históricos e às ciências sociais. Eu vou parar por aqui, tá? Porque você sabe, quem já conhece sabe que o currículo e a experiência do professor são invejáveis. De forma até pessoal, gostaria de dizer, professor, é uma honra para o Judiciário Piauiense, é uma honra para mim ter o senhor aqui nessa bancada, ao lado dessa outra autoridade que está ao seu lado. A gente está sendo contemplado com essas presenças, né, Diego? Verdade. E seja bem-vindo. É a primeira vez que a gente faz isso, de forma inédita, 2 podcasts em um só. Frequência Jurídica e o Memória Viva estão juntos, muito bem acompanhados e recebendo você. Desembargador Brandão de Carvalho, seja bem-vindo e, por favor, também faça as honras da casa desse episódio ao professor Fonseca Neto. Pois não, muito boa tarde. É com imensa satisfação, imenso prazer que o Núcleo de Memória
com o Neemias através da frequência jurídica, que são gêmeos univitelinos, Verdade. porque nós trabalhamos com o mesmo ardor, a mesma persecução, que é fazer a história. E essa alegria se eleva muito mais com a presença do nosso imortal da Academia Perense de Letras, professor Fonseca Neto, que para mim, pessoalmente, não quero menosprezar os outros historiadores, talvez seja porque eu não os conheço o tanto quanto, mas ele seria hoje, para mim, pessoalmente, o número 1 dentro desse ramo da historiografia piauiense. Então, é com muita satisfação, com muito orgulho, que lhe recebemos. O nosso tema vai ser um tema um pouco longo, porque trata-se do problema da consciência negra, da escravidão no Brasil. O Brasil foi um país escravocrata por excelência. Nós temos essa mancha na nossa história e que, por tudo que já fizemos, por tudo que nós lutamos, ainda continuamos com esse espaço ainda muito aberto no sentido de uma fricção na história, com ferimentos que não foram curados durante quase 200 anos de escravatura, né? De escravidão. Então, com a palavra, o professor Fonseca Neto. Professor, nos presenteie com seu saber. Estou muito agradecido. Quero manifestar logo de início essas palavras aqui, generosas, dessa bancada, como se costuma dizer, né? Aqui nesse momento. Talvez eu nem as mereça. Vamos conversar. Vamos conversar. Satisfação muito grande ter uma conversa com, certamente essa será, porque o tema que apontaram está sendo brandido aqui, como o desembargador Brandão acaba de assinalar, é dos mais, em primeiro lugar, necessários. Verdade. Entre os temas que marcantes, que marcam, que, em certo sentido, até nos atormentam na caminhada da construção do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Então, é assunto muito pertinente. Eu tomara que eu esteja à altura de, digamos assim, de enfrentar, né, de me colocar diante das perguntas, das interpelações, que com certeza, né, serão aqui trazidas, né, e essa história, então, essa conversa, então, seja ainda mais proveitosa. A ambiência, a apresentação, o que está se afigurando é, sim, claro, né, de uma conversa muito agradável. Obrigado, professor. Doutor Diego. Que interessante, que preciso, como o professor falou, que necessário a gente estar aqui falando sobre isso, trazendo essa temática, esse mês da consciência negra, aqui que o TJPI está trazendo para a gente, para a missão, para cada um de nós, servidores e magistrados, poder discutir isso, né? Exatamente. Saudações a todos, né, do Marcador Brandão, professor Fonseca, ao Neemias, como bem o Neemias pontuou, inédito, de forma inédita, o tribunal está se trabalhando uma semana da consciência negra. Está fazendo várias atividades, está fazendo um lançamento de uma cartilha, está fazendo um mutirão de julgamentos, dando priorização para crimes contra racismo e injúria racial. Ou seja, é um ponto muito importante que o Tribunal do Piauí está fazendo e que a gente vai, né, ter essa conversa, tudo. O professor Fonseca vai contar um pouco da história, mas que a gente está dando início a um ponto fundamental para a história, que é o que importa hoje. Antes da gente rodar a vinheta, mais uma vez, queria agradecer ao professor Fonseca e a todos os presentes aqui na mesa para ressaltar, acho que nunca é demais a gente ressaltar. Frequência Jurídica, o Memória Viva estão juntos e a gente está assim, aqui nesse momento, o professor mais do que ninguém sabe disso, a gente está fazendo história. A gente está contribuindo para a perpetuação dessa memória. Então, já já a gente volta, vamos rodar a vinheta e já já vocês todos serão brindados com esse bate-papo com o professor Fonseca Neto. Antes de começarmos as perguntas ao nosso professor,
Fonseca Neto, eu e o Diego aqui presente, eu fiz aqui uma retrospectiva singela, simples, a respeito do Novembro Negro desse ano de 25, aonde nós celebramos as raízes, as lutas, as dificuldades, os avanços, as conquistas, as derrotas do povo africano, o povo negro, que se instalou aqui no Brasil sob o regime escravocrata, reafirmando que o futuro do Brasil é o futuro com a igualdade. Isso é o que nós estamos a conquistar a cada momento. A igualdade racial nesse aspecto, construindo com a memória, que é a nossa ênfase maior, a reparação da ancestralidade com o cumprimento coletivo. E é tempo de reconhecer que a história do povo negro é a história que sustenta o país e que o enfrentamento ao racismo é condição sine qua non para a democracia e a justiça. Daí porque a justiça piauiense, em particular o nosso tribunal, está a imprimir uma cartilha que trata exatamente desse tema de justiça social e desenvolvimento sustentável. A ancestralidade, que é que nós estamos aqui hoje a desenvolver o tema, é a ferramenta da construção de nosso futuro. Até agora nós não tivemos ainda a capacidade de eliminar essa mancha da nossa história, que realmente, eu diria ao professor, não foi somente uma culpa dos brasileiros, mas foi levada também pela vontade de portugueses, que lá estavam, eram escravocratas, nós éramos colônia, não tínhamos autoridade para lutar, éramos escravizados. Daí porque, reconhecendo que não há presente sem memória e que as lutas do povo negro seguem sendo a base das transformações sociais em curso em nosso país, nós necessitamos cada vez mais de conversas informais como esta, que acontece nessa tarde, partindo de um núcleo maior da Justiça Piauiense, que é o Tribunal de Justiça do Piauí, que tem se empenhado de todas as formas, não só nesse tema, mas em outros tantos, com o problema da droga, o problema da infância, da juventude, do meio ambiente, de presos, de liberdade, né? Enfim. E hoje nós estamos tratando desse tema específico, desse Novembro Negro, que será comemorado de dia 16 de novembro ao dia 20, e no dia 20, inclusive, em homenagem a essas figuras que caíram, né, que foram, de certa forma, decepadas da história, muitos nomes importantes, né, é feriado nacional. Então, com a palavra, eminente professor. Isso que o desembargador está acabando de nos relembrar e referir aqui, sobre esse mês que nós convencionamos no Brasil com o mês da consciência negra, em função desse referente datado cronológico do 20 de novembro, que lembra a figura de Zumbi dos Palmares, tá? Lembra lá o século XVI, XVII. É uma questão muito interessante de se começar a falar daí, porque quando se toca na expressão consciência, o que é consciência? A consciência é uma potência
né? Uma potência que é uma espécie de luz que nos conduz. E essa consciência, ela é, em regra, ela é necessariamente filha de percepções da história que se deu, dos acúmulos das experiências pretéritas. Pois bem, quando os portugueses aqui chegaram, já eram condutores de uma vontade, em primeiro lugar, de fazer negócios. As viagens que ensejaram essa vinda ao Brasil, Pedro Álvares Cabral, Colombo antes, é um ciclo de viagens marítimas da Europa, em particular de Portugal e da Espanha, em busca de fazer negócios mares afora. Uma espécie de grande globalização mercantil. A revolução daquele tempo, ela é mercantil. Então, as caravelas vieram aqui, tocaram esse território em direção à fundação de uma feitoria de Calicut. O que é a feitoria? É um ponto, né, que organiza um ponto naquele território lá oriental, da hoje Índia, né, para ancorar, articular negócios. Então, a passagem aqui, o esforço da expansão portuguesa era de fazer e estabelecer relações comerciais. Não era nem de colonizar, chegar, ocupar, explorar. Ter contatos. Como aqui não foi possível, no primeiro momento, se estabelecer, seguiram para as Índias, né? Que já se conhecia naquela época. A Índia, no ano de 1500, já há 2500 anos atrás, a Índia já vendia, por exemplo, seda. Já vendia. Uma nação vendedora, exportadora de seda. Então, em que quero chegar? A mentalidade da mercadoria, do mercantilizar, já havia na cabeça dos portugueses. Está na Carta de Pero Vaz, por exemplo, o relato do primeiro contato com a população, com uma fração da humanidade aqui encontrada. Regis que humanidade livre, absolutamente livre, vivendo sobre a face da terra. Quando chegam esses europeus aqui, está na carta, está documentado. É um documento oficial, irrefutável nesse sentido. Está lá dito, são lindos. Eles são lindos. Pensaram até que estavam chegando no Éden terreal. De tão bonitas as pessoas aqui encontradas na percepção dos próprios portugueses. Do mesmo jeito que quando chegaram lá na Dominica, as caravelas do Colombo, lindos. Que mundo é esse? É o verdadeiro Éden. Todo mundo nu. Todo mundo vivendo numa harmonia, num nível de ajuste com a natureza e com tudo, que era uma coisa que chocou, no sentido positivo, mexeu com a cabeça dos europeus que viram aquele cenário. Quem são? Quem são? Que beleza, né? Tá? Todos sadios. Não tinha um gordo, não tinha um magro, não tinha como que eles dizem assim, uma ferida, né? E nenhum. Né? Todos cheirosos, limpos, como se seres perfeitos. Mas, está na carta também. Mas como eles não vinham para cultivar essa visão, não era romântica aquela coisa, tá? Tal parecia, não, eles vinham fazer negócios. Tinha que dizer para o rei, né? Olha, são puros. Nem tem Deus, portanto, no nosso cálculo nós temos um Deus. Nós os poremos. Nessa terra, em se plantando tudo dá. Quem plantará? Ao mesmo tempo, a lindeza daqueles anjos que estavam sendo vistos, no que hoje é a Bahia, naquela região. O relato diz respeito lá. Né? Eles têm esses corpos muito bonitos. Mas eles não estavam vindo para achar ninguém bonito. Eles podem, esses corpos, virar uma mercadoria. A mentalidade de escravizá-los funciona ali. Portanto, né, estamos num paraíso para ter ganhos. Isso antes, caro desembargador, caro Neemias, isso antes
da escravidão africana, que chegaria 50 anos depois. Já na implantação, provavelmente dita, do sistema de produção das capitanias, a partir do governo geral, do Brasil, Tomé de Souza em diante. Né? Então, para colocar essa questão, isso é muito importante. Né? A mentalidade que aqui desembarca é a mentalidade dos negócios, a expansão do sistema de mercadorias, da economia das trocas reais, das trocas valorosas, né? Estava se expandindo. A passagem do século XV, a chamada Revolução Comercial, da Baixa Idade Média, transitando para a chamada. Estava nascendo os tempos modernos, que é o tempo do erguimento, do nascimento da sociedade, da acumulação na égide do capital, que o primeiro ciclo é comercial. Depois virou industrial, século XVIII, etc. Então, tudo há de se transformar em mercadoria. Tudo que se viu, tudo que a caravela, que o olhar humano se colocava, era preciso que fosse transformado em mercadoria, inclusive o corpo humano. O mundo conhece a escravidão muito antes, em outros momentos da aurora do processo da história. Conhece a escravidão na China, que tem 5.000 anos, na Índia, nos Orientes, a escravidão no Egito, num período até mais próximo de Jesus, a escravidão entre os gregos, a escravidão na própria África, que é o continente mais antigo do mundo, dos mais antigos. Em todas essas formas de sociedade ao longo do tempo, se conhece a escravidão. Mas a escravidão que transforma o corpo numa mercadoria, que inclusive pode ser vendida com a mediação monetária, isso, na história humana, só se conhece nos tempos modernos. E a maior pátria, o maior destino de escravizados, de uma área do mundo para outra, no caso da África, para um outro lugar, o destino é exatamente o Brasil. O maior do mundo. O maior destino, né, de corpos humanos transformados num outro continente, em mercadoria e para cá transportados, foi para a América Portuguesa. Para a América Portuguesa. Mais do dobro dos que foram, por exemplo, para a América Inglesa, que deram origem ao que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Tá? Lá não chegou nem a metade, isso é um estudo do Brasil. Esse é o grande destino. E isso não é um dado desimportante para nos explicar até hoje. A maior pátria, né, de destino da diáspora africana, né, do tráfico negreiro entre o século XVI, XVII, e no Brasil foi o último que recebeu navios, né, cheios, negreiros, os chamados tumbeiros da África para cá, foi o Brasil, já em pleno período imperial. Já em pleno período imperial, o único momento em que Portugal e o Brasil rompem de relações diplomáticas, por exemplo, já em pleno segundo reinado, foi justamente quando a Inglaterra ameaçou, não interessava mais o tráfico para eles, afundar os navios destinados ao Brasil e a outras regiões da América. Né, do Caribe, que ainda recebeu isso, foi o Brasil. E por isso também foi um dos últimos que a forma de escravidão chegou quase ao século XX. A escravidão foi formalmente abolida, como foi, né, no final do século XIX. Faltou 12 anos para se adentrar, quer dizer, as cortinas do século XX já estavam se abrindo. Que foi ontem. Que foi ontem. No calendário da história, muito bem lembrar que foi ontem. Que foi ontem. E mais ainda, né? Uma lei, no caso a lei da abolição, uma lei que absolutamente injusta. Professor, você está doido? Como é que fala que naquele dia, né, esses corpos humanos, em 5 séculos, objeto, uma mercadoria, do ponto de vista jurídico, uma mercadoria, um semovente. Então, aqui está esse tribunal e os seus arquivos estão cheios de documentos. Vamos já falar sobre isso, né, atestando isso. Quer dizer, deixou naquele dia, 1h da tarde, que foi a hora que a princesa Isabel, regente do Império, naquele instante, né, sancionou a lei perante o povo no Rio de Janeiro, lá na sacada do palácio, não tinha mais a escravidão. No entanto, que a lei mais curta do ordenamento jurídico brasileiro é essa. Quer dizer assim,
o Congresso, a Assembleia Geral do Império, né, decreta, né, e eu sanciono, tá, essa introdução da forma, né, tá, está abolida a escravidão no Brasil, ponto, princesa regente Isabel de Bragança, etc. Não entendi mais nada. Naquele momento, por essa secura da lei, tudo bem, que é muito forte, né? Está abolida a escravidão no Brasil. No entanto, já naquela noite, os abolidos, os livres, em função dessa lei, do dia 13 de maio, já naquela noite do dia 13 de maio de 1888, iam comer onde? Onde estaria o jantar naquela própria noite? Onde estaria o jantar? Onde estaria o lugar de dormir para aquela população que era a maioria? Entre pardos e livres, onde jantarão? Onde dormirão? A lei só negou isso. Até porque se afigurou até mais injusto. Porque no dia anterior, naquele dia quando amanheceu o dia, os donos, os proprietários dos escravizados, pelo menos tinham a obrigação. O senhor Alimentá-lo. tinha. Exatamente. Naquela 1 hora da tarde acabou a obrigação. Imagine o tamanho da tragédia esboçada que essa lei criou. Qual é o sussurro dos inimigos disso? Né? Que era um espírito assim meio, aquela tara, que é a tara, que é a mãe do ódio que até hoje, né, remanesce nos corações numa certa inconsciência nacional da sua elite branca não necessariamente na cor, mas branca na consciência que formou de continuar dominando esse país e sonegando direitos para esses. Não cabia na cabeça que tivesse direitos. Isso é tão forte que a princesa Isabel, que assinou a lei, sabidamente, isso é um tema muito bem estudado, né? Perdeu o trono, ela era a herdeira do trono. Assinou a lei e perdeu o trono. Interessante. Não tem coincidência na história. Certas coincidências, né? Tá? Perdeu o trono. Todo mundo sabe que foi, em parte, a desafeição da elite dona do Brasil. Existe uma elite dona dele, né? Politicamente, que é o poder, que não abre mão de 1 centímetro de brecha. Ainda existe hoje. Mas agora eu estou falando de hoje. Exatamente. Né? Não existe 1 centímetro. Sabe esse tribunal que cabe dessa brecha bem aqui? Pra gente, não bota, você não sabe, você realçou. Exato. Né? Quer dizer, então veja só, essa princesa perdeu o trono. 1 ano e meio depois, essa monarquia, um imperador querido, se tivesse pesca de opinião, naquele momento, o imperador Pedro II e a sua filha deveriam ter apoio de 80% dos brasileiros. Porque a própria base parda escrava, né, tinha uma certa afeição pelo imperador, que cresceu com a abolição, logicamente. Isso. Portanto, né, esse desafeiçoamento fez com que essa elite, né, 1 ano e meio depois, expulsasse, não só abolisse a monarquia, um comando militar com uma articulação civil, né, deu um golpe e tomou o poder, inclusive o poder moderador, que era o charme maior dos 60 anos de reinado, era o poder moderador, que era o poder, por exemplo, né, que caracterizava o Brasil como uma espécie de parlamentarismo mitigado, porque o imperador tinha muito poder. Nós estamos na modernidade, estamos no tempo do Estado de Direito, que é filho dessa mesma modernidade. O Estado da lei. Né? O Estado da lei. Tanto que o Brasil, a história mostra isso muito claramente, que primeiro, o maior destino de negros migrados, que engendrou o seu sistema, e engendrou uma condução, digamos assim, um consenso de se conduzir sobre os céus das Américas de um certo modo, de um certo fechamento, de um certo controle, de uma não permeabilidade do ponto de vista da dinâmica da sociedade, das suas estruturas, que nem o liberalismo, que é o que primeiro recusa no iluminismo. Rousseau depois, que recusa a escravidão.
Quando a escravidão se fortalece aqui, a engenharia da escravidão se enraiza de maneira tão forte, tão tecidas, que ainda de todo não se superou, do ponto de vista das estruturas sociais, a Europa já transitava claramente para o trabalho livre. Quando se estava reinventando a escravidão como mercadoria de peças vindo da África, a Europa já estava transitando para a sociedade do trabalho livre. A mão de obra humana já estava se separando do corpo, o corpo ficando e a mão de obra virando, ela sim, a mercadoria, a mão de obra, o mercado de mão de obra, que é separado do corpo humano. Separado dos jurídicos, sobretudo. Separado. Seu corpo é uma coisa, sua mão de obra é outra. Você vende sua mão de obra. Seu corpo fica lá. Tanto cansou, adoeceu, bem, você é uma laranja chupada. Verdade. Está fora. Daí todos os movimentos, junto com a industrialização, por previdência social. Para você, depois que o seu corpo gastou, né, o sistema já chupou toda a sua energia vital. Tá? Aqui no Brasil permaneceu até o século XIX, quer dizer, o corpo humano todinho, logicamente, com sua força, né, com sua energia laboral, o corpo humano todinho é que se vende. Imagino que isso vem até perto do século XX. Né? Isso é tão forte, essa questão é tão forte que no tempo do Getúlio, 50 anos depois, 60 anos depois da proclamação da República, Getúlio Vargas, para criar a CLT, eu estou aqui dentro do Tribunal de Justiça, eu vou ter um cuidado, sabe, ainda mais de como dizer isso, mas aqui é um lugar muito interessante para se dizer isso, para afirmar. Eu acho que o desembargador já me escutou dizendo isso em algumas circunstâncias, porque eu gosto, como professor de história, né, lembrar. É tão complexa essa questão de direito de trabalhador, tudo relacionado a esse país da escravidão, escravista, ele chamou de escravocrata. Esse crata é o... Você vai referido ao mundo da política, que é verdade, pura verdade que você diz. Veja só, para quê? O que é a CLT? Consolidação da Lei do Trabalho, né? Logicamente que é algo que repercute imediatamente, né, nas estruturas laborais do país, dessas relações. Mexe com isso. Como foi que essa lei surgiu no Brasil? Uma lei outorgada no Estado Novo de Getúlio Vargas. O que é um Estado Novo? O Estado Novo que completou ano anteontem, né? Isso. Tá? 10 de novembro de 1987. O presidente Getúlio, que era eleito, foi eleito pela Constituinte de 1934. Portanto, era eleito no final da Constituição, foi promulgada e em seguida ele foi eleito presidente da República do Brasil. O presidente Vargas declara-se, fecha o Congresso Nacional, né? Declara abolido o próprio mandato, derivado da Constituinte, abole todas as câmaras municipais do país, abole todas as prefeituras do país, abole todas as assembleias legislativas brasileiras, abole todos os governos de Estado, não é? E vira para o Supremo e diz, cala a boca, fica na tua. Mais ou menos assim, para usar uma expressão. Verdade. E esse, sim, e fechou também todo tipo inclusive de sindicato. Fechou tudo que tinha relação de voto. Todas as instâncias. E com isso, tudo feito, outorga a CLT. Sem nenhuma Câmara eletiva aberta. Parece um paradoxo. Parece um paradoxo. Mas entender no Brasil se sabe que significa isso. Com os congressos abertos, com as câmaras municipais abertas, com o exercício do voto, que é a beleza, o suprassumo da democracia, ou um limite grave. Né? Não se faria essas leis. Não se faria essas leis. Foi obrigado alguém se proclamar ditador, era simpática a palavra. Então, a palavra ditador tinha toda a sua simpatia, né? Quer dizer, então Getúlio, então, tal. E a meu juízo, sinceramente, por isso que eu digo assim, o gravame de falar isso dentro do tribunal
nesse espaço aqui, que a liberdade, né, e o convite me permitem, né, de lembrar isso, né, no vazio de lei e desse exercício, dessa coisa tão cara, é que se proclama a mais importante lei do Brasil. Porque a CLT, no meu juízo, repito, é mais importante, em certo sentido, é mais importante para a vida do povo, é mais importante para o cotidiano, mais do que o Código Civil. Muito mais do que o Código Penal. E eu diria, mais do que a Constituição. Rege o trabalho Rege no cotidiano. cotidiano. A Constituição é a carta política, que 8 estão aí, né? 8 estão aí, e certos sistemas legais e constitucionais permanecem. O Código Civil é de 100 anos depois da Constituição, quase 100 anos depois, 92 anos depois da primeira Constituição no Brasil, é que teve o primeiro Código Civil brasileiro. A cotidianidade, digamos, de certas coisas. E a CLT... E a, Cláusula de Bevilacqua. já o Cláudio Bevilacqua, depois de outros, em 1916. Quer dizer, então, veja, é nesse sentido que eu gosto de situar essa questão, de tão grave que é essa questão. Ainda hoje, a nossa elite que manda, que ela se vê como dona do poder, portanto, não sujeita à lei. Não, eu sou acima dela. Eu sou acima dela. Nós temos o poder. L'état c'est moi. Pronto. Tá? Ela carrega essa espécie de juízo, tem ódio de direito de trabalhador, carrega isso. Se puder não pagar, são esses mesmos grupos que enxergam, por exemplo, o Bolsa Família, essas políticas compensatórias, que do ponto de vista da experiência, desembargador, são políticas compensatórias pelas faltas que ao longo dos séculos, né, alguns não tiveram acesso. Então a nação, a coletividade, o seu futuro, os seus acúmulos, inclusive de riqueza social, né, reparte, mitiga uma sociedade já transformada sobre vários aspectos, modernizada sobre vários aspectos, tira uma parcela que não chega a 1% do PIB e dá para essas populações. Distribui, para não ter a dor de manhã não ter um copinho, uma coisinha de café dessa para tomar. Mas imagina o tamanho do ódio. Esse ódio é racista. Esse ódio ele tem um componente racista. Por quê? Essa questão do racismo no Brasil, ele é mitigado. Ele vem junto com o preconceito social. Tá? Isso não é absoluto, mas constitui uma determinação de rumo, de como o Brasil se enxerga. Então, continua muito sério essa questão, porque acham como é que um certo juízo... Quem é que não sabe disso? Que ele não desatenta. Que as pessoas, uma certa classe média, que tem raiva de trabalhador, aquelas coisas assim. Esses vagabundos recebem uma bolsa para poder comer. Os fazendeiros, né? Alguns, né? Aqui eu mesmo conheço muitos, assim. Quem conhece tem uma fazendinha lá, tem um sítio, não sei mais o que. Esses vagabundos, né? Porque estão recebendo Bolsa Família, não sei mais o que e tal, né? Eu não acho mais uma pessoa para fazer um dia de trabalho para mim. Que tu pagas. Queres pagar? Queres pagar o dia de trabalho? Quer dizer, isso, o que eu estou querendo dizer assim, falando em inconsciência, né? Eu percebo que isso está mudando. Mas mudando com muita luta. E muito sentido de atraso, porque é o atraso brasileiro. Né? O Brasil grande, esse destino de escravos, de escravizados, o maior do mundo, não tem, vou repetir, não tem na história humana provado, estudado, uma migração forçada no Brasil. E valorosa. Né? O grande historiador, economista, essa figura linda do Brasil, sabe, chama Celso Furtado. Celso Furtado escreveu um livro lindo que referencia muito o pensamento brasileiro atual, chamado Formação Econômica do Brasil. Fundou a Sudene, não foi? Um dos fundadores da Sudene. Isso. Celso Furtado dizia, na obra dele e tal, que o valor mobilizado em torno da mercadoria corpo humano, aqueles três
séculos primeiros da formação brasileira, é maior, o que mobilizou de recursos monetários, de impostos para os reinos, com tráfico internacional, não é? Chega a suplantar o valor da produção de açúcar daquele século. Imagina o quanto era importante na formação, né, dos trânsitos, dos tráficos. A escravidão no Brasil, Caio Prado Júnior e tantos outros dizem, Fernando Novaes e muitos estudiosos lá da Europa, do próprio Portugal, colocam, né, o tráfico negreiro para cá, né, é quem justifica a escravidão. Houve escravidão no Brasil com tanta fortaleza porque precisava fazer o tráfico. Disse isso para se lembrar por que não os indígenas achados aqui, que foram também escravizados, que foram também. Não, é porque os índios não eram vocacionados. Era preguiçoso. Eram, pronto, preguiçosos, nada disso. Ora, mas se eu vou te botar para trabalhar, tu é preguiçoso. Nada. É porque os internos, o Piauí nasce de pronto. O Jorge Velho veio fazer o que aqui? E os primeiros? Vieram buscar corpos. O Piauí não nasceu, não foi para criar gado, não. Não, a economia pecuária se configurará como central a partir do final do século XVII, do século XVIII inteiro, XIX, etc. Né? Mas, antes, a colonização começa. Eu vou atrás pré-indígenas. Por que o Domingos Jorge Velho saiu daqui com um exército de 1.000 indígenas recrutados, assim, levados, apreendidos, né? Quase como escravos dele, para ir lutar lá nas Alagoas, saiu com o exército aqui. Depois pediu o Vale do Rio Pudim para ele, depois que morreu, a viúva pediu. Tudo muito estudado. Quer dizer, então, essa estruturação com base na escravidão, não tinha outro tipo de mão de obra, mas, né, era sobretudo para fazer negócios com a mercadoria. Com a mercadoria. Então, não tem essa coisa, os indígenas não se adaptaram. Não se adaptaram. Conversa bem. Nós temos que é preciso que se realce o quê? É porque era uma coisa altamente lucrativa. No fundo, se quer recusar, né, de que essa história que está aqui se implantando é a história de um sistema de trocas. E que, no caso do Brasil, lá na Europa, o liberalismo avançará. É o que explica o Estado de Direito mais pleno. A Inglaterra não precisou nem abolir sua monarquia para ser, na minha opinião, e de tantas pessoas que eu leio, é a democracia liberal mais aperfeiçoada. Até porque é lá, né, desde Cromwell e outros no século XVII, que se desenvolve essa relação de que separou, por exemplo, a monarquia. Naquele momento, a monarquia, quando ela deixa de gerenciar e quando lhe é imposta, né, a condição de reinar sem governar e entrega o governo às eleições, Que é o caso? né, no Brasil não se completará isso. O liberalismo no Brasil não se completará porque a Constituição é um conjunto de normas baseados nessa inspiração liberal, do liberalismo expandido para esse lado do Atlântico e já viçoso dos Estados Unidos da América, a democracia da América, já florescente desde o meio do século XVIII, tá? Aqui não florescerá por toda, era como diz a professora Emília Viotti, né? Uma democracia com limites. Os limites do liberalismo no Brasil, que vem o Fauro e explica isso da maneira mais bela, como interpretando o Brasil, o nosso querido Raimundo Fauro. Sei. Eu queria desembarcar o presidente da OAB, inclusive, nacional. Presidente da OAB, e foi quem me entregou. A única vez que ele veio ao Piauí, você vai já lembrar, né, que era jovem advogado, né, e eu recebi minha carteira de advogado, e a primeira e única vez que o Fauro veio aqui ao Piauí, né, foi para paraninfar minha turma de advogados. Em 1982, Reginaldo Furtado. Reginaldo das Presidentes. Agora, nós recebemos a minha carteira de advogado, né, em novembro de 1982, do Fauro. Eu estive lá nesse. Exatamente. Então, veja só. Então, Fauro é um grande historiador, juiz intérprete, considerado um dos mais genuínos intérpretes do Brasil, os donos do poder, formação do patronato político
brasileiro. Está lá essa coisa colocada, os limites do liberalismo no Brasil, porque aqui se forjou um Estado que direciona os negócios do capital do Brasil. Então, é a grande coisa que o Brasil, tá, não desata para se realizar como o desenvolvimento das forças do liberalismo. Porque ele é como que obliterado, né? Ele é dirigido, né, por um Estado patrimonial com um grande viés de personalidade, um grande viés. Eu estou no Estado, mas o Estado é meu. É meu no sentido daqueles de ser plenamente de propriedade. Então, não se realiza. Por que nunca se fez uma reforma agrária no Brasil? No Brasil, depois se inventou que coisa de reforma agrária é coisa de comunista. É nada. A reforma agrária foi quem salvou os Estados Unidos, quem consolidou o liberalismo no Brasil. Foi a reforma agrária do tempo do Lincoln. Eles foram à guerra para, junto com uma reforma agrária, abolir a escravidão do sul dos Estados Unidos. É conhecida essa coisa. E no Brasil isso não se deu. Não se deu porque já o José Bonifácio, às vésperas da independência, o patriarca da independência, escreveu Projetos para a Nova Nação. Ele, o maior intelectual, conhecedor da Europa, porque tinha morado 35 anos na Europa. Final o José Bonifácio assistiu à Revolução Francesa em Portugal. Ali, aquele caudal de, né, aquelas rupturas tão intensas e tal. Vem para o Brasil e se torna uma referência dos príncipes e do governo. Aqui o José Bonifácio fez em 1818, né, para o Reino Unido do Brasil, Portugal, cara, Projetos para a Nação. Ele já sabia que ia se separar. Né? E dentro disso está lá escrito, né, está lá escrito entre os projetos para a nação, abolir a escravidão lentamente, mas toda a família escravizada indo com o seu pedaço de terra. José Bonifácio, não tem nada a ver com comunismo. Não estava nem formulado, mas filosoficamente viria Marx, viria o José Bonifácio. E foi o que é isso? O José Bonifácio, esse homem, foi parar na cadeia. Naquele processo, do primeiro Renato para o segundo, foi parar na cadeia. O homem, né, que se entregou literalmente nas mãos um imperador. Está aqui, pega nas mãos. Você sabe que o imperador Pedro II, né, ele assumiu e se tornou imperador com 5 anos de idade. Então o soldado botou numa cadeirinha e apresentou na janela do palácio. Está aqui o imperador do Brasil, uma criança de 5 anos, está aqui o povo e tal. Botaram a faixinha nele. Entendeu? Ele depois só assumiria para assinar com a maioridade, né, 9 anos depois, com 14 anos, mas ali ele se torna imperador. José Bonifácio era o tutor. Foi criada a Regina Trina Provisória. A Regina Trina, a UNA, A UNA. eleita pelo Feijó, Araújo Lima e tal. Pô, então ali, esse homem tão lúcido, o que hoje é considerado o patriarca da independência, propôs uma reforma agrária, o fim da escravidão associada tanta abundância, que ainda hoje a abundância de terra do Brasil. Agora imagine, em 1818, 1819. Quer dizer, era uma solução. Mas o quê? Foi completamente execrado. Execrado. Por quê? O processo da independência acabou sendo determinado, né, pelo primeiro parlamento, que foi fechado, porque estava fazendo a Constituição, e o imperador o fechou para... a exemplo do que seria Vargas do século XX, o imperador era um liberal, o que era possível de se dizer que um príncipe se tornara liberal, mas era europeu, nas tradições de lá, portanto ele sabia o que era a ilustração e o rumo do mundo, o imperador Pedro I. Foi por isso que ele outorgou a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, fechando, cercando, o primeiro a construir do Brasil, cercou, fechou e em seguida outorgou a Constituição de 25 de março de 1824, do ponto de vista da articulação liberal, foi vitoriosa. No entanto, a base de 350 anos já de formação era escravista. Né? E uma lei sozinha, ainda que uma Constituição bem intencionada, ainda que um chefe, um homem, né? Tá? Mas nunca será o salvador da pátria. A estrutura da ponta forte é arraigada. Professor, o senhor, né, na sua explanação, linda por sinal, estamos aprendendo muita coisa, e coisas que talvez soubesse, mas já estavam esquecidas. O senhor fez o parâmetro entre
a escravidão brasileira e a escravidão, vamos dizer assim, os preconceitos racistas nos Estados Unidos. Como se explica, em pleno século XXI, né, a gente vê nos Estados Unidos, de uma forma muito clara, muito ativa, um apartheid ainda existente, claramente. Homicídios, prisões ilegais pela cor negra, isso acontece quase que a gente vê no noticiário, né? E o Brasil, que foi um estado que se ateve muito à escravidão, os nossos preconceitos, eles são mais íntimos, mais levados pela consciência do que pelo ataque à pessoa, né? Diferentemente dos Estados Unidos. É porque nós somos um povo mestiço ou é porque os Estados Unidos é um povo branco e esse ódio permanece em relação aos negros? É interessante, né? E há bastante especulação. Gilberto Freire, famoso, né? Refletiu muito sobre isso. Outros historiadores e estudiosos mais recentes refletem sobre isso. O que, o que matiza, né? O que significa essa diferenciação. No fundamental, a origem é a mesma, né? Porque os Estados Unidos é ponto de chegada da mesma diáspora, do mesmo processo, do mesma engrenagem que trouxe afros para cá, levou para lá, né? No entanto, os Estados Unidos ainda cedo também, né, bloqueiam a lógica desse sistema colonial. E essa lógica, em grande parte, se explica pela migração de ingleses para aquela região. É a chamada colônia de povoamento, que tem um acento muito grande. E é um povo mais livre, de certo modo. Então, e de brancos. De brancos, de ângulos, né? Anglo-saxões, é aquela formação que se sabe. Então, os escravos foram mais segregados ainda do que no Brasil, que tendeu aqui muito mais generalizada a escravidão, menos concentrada. Aqui se generalizou muito mais, criando o país pardo, porque a relação também da chegada, o esmagamento da humanidade anterior na América do Norte era diferente dessa aqui, do México para lá. O México não tinha os povos originários do México, os astecas, toltecas e outros, já eram tinha inclusive sistema de governo. Exatamente. Não se pode comparar com os nossos tupinambás achados bonitos aqui para Operário Cabral, Pervá de Caminha, por esse povo. Então, lá tendeu a segregar mais, portanto, a acirrar e a dificultar e acirrar esse apartheid mais visível. No entanto, no Brasil, como muito mais do que lá, essa questão da escravidão, ela se transformará, ela se disseminará numa ordem social de injustiças que se forjam de maneira diferente, se forjam, por exemplo, na submissão. Nos Estados Unidos, quem é que põe fim à colonização? Ainda no século XVIII. O primeiro pedaço das Américas se rompem com a metrópole, né? E se proclama uma confederação republicana, e natureza republicana, basicamente civil. A lei civil dos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Né? Porque os Estados Unidos não tem Constituição, não se diz que tem o Brasil, essa Constituição cheia de artigos. A Constituição dos Estados Unidos são, originalmente, os artigos da Convenção de Virgínia, de Filadélfia. Né? Quer dizer, a Constituição dos Estados Unidos, o que diz alguns juristas e tal, são o quê? São os 2.000 volumes dos acordos da Suprema Corte. São um elemento que guia, né? que equilibra, né? Quer dizer, que faz a lei que vai vigorando. O restante é o varejo das leis dos estados. Quer dizer, o conjunto das leis dos Estados Unidos, da Confederação Norte-Americana, é muito pequenininho se você compara, né? Por exemplo, a tessitura das leis de cada estado. Que é uma diferença muito grande do Brasil. Então, aqui no Brasil, é um todo
Diferente dos Estados Unidos, que os seus sistemas vão se desenvolvendo localmente, depois se confederam, no Brasil, já desde 1500, a criação do governo geral já cria um centro político sozinho, administrativo, depois se dividirá em dois, Maranhão e Bahia e Brasil, depois se reúne já no começo do século XIX, e então todo o processo da independência já se dará em cima da consideração de que ele não pode se dividir. Exato. Tudo pode acontecer, menos dividir esse grande Professor território. Fonseca, é um ponto que eu queria que o senhor explanasse nessas palavras do ponto indígena. Por que que os estrangeiros não conseguiram escravizar os indígenas ao ponto de precisar dos povos africanos? Um ponto que o professor Fonseca conhece, até eu estudei um pouco, é do Mano Ladino, né? Foi uma figura importante, mas que a gente, como a imprensa, tudo, não há uma divulgação. E principalmente povos indígenas. Nós temos mais conhecimentos dessa parte quanto à escravidão de povos africanos. Aí só esse ponto, por que saiu-se o indígena para entrar o povo africano na parte de escravatura mais forte, né? Que os estrangeiros utilizaram no Brasil. Nós já toquei rapidamente, bom você ter retomado isso aí. Os indígenas, nossos povos nativos aqui encontrados, no máximo construiu um mercado interno de corpos. Portanto, esse mercado era incapaz de gerar, por exemplo, volume de recursos, né, o giro em proveito das colônias, aliás, das metrópoles. Não dava lucro. Não dava. O que vai dar lucro é o comércio, é a relação de um continente para outro. Imagina que é da África, né, para da Patagônia à Califórnia de hoje. Entendeu? Abastecido saindo de um lugar da costa da África, das costas africanas. Então virou um comércio. É por isso, essa que é a razão determinante. Questões menores, mas que são consideráveis, né? E você citou o Mano Ladino, também, o quê? Essa população nativa resistiu muito, né? Foi quase eliminada, mas resistiu muito. Resistiu muito e, de certo modo, ela ajudava a referenciar a organização dessa sociedade que estava se estruturando sob as leis de Portugal, a vontade de Portugal, né? Sobre sobre o Império Português. Serviam, isso é muito estudado. Logo, não custaria, por exemplo, que os padres da igreja, sobretudo os jesuítas, estivessem, né, na hora da disputa, que o trabalhador vai. A questão é essa. Quem é que vai trabalhar? Não vieram portugueses para cá trabalhar. Nem tinha. De outros lugares para cá? Não tinha. Essa coisa imensa para desenvolver um engenho com muita mão de obra e tal. Tinha. Então, ou era o indígena, que formava no máximo, né? Era uma espécie de mercadoria de segunda. Que pegava no Piauí e ia vender nos litorais mais dinâmicos. Dos engenhos, Pernambuco, Bahia, São Vicente e tal, né? Pegava por aqui, nesse processo, que Bandeirante fez muito isso. Né? Mas o outro é o que garantia a acumulação para lá. Aquilo que eu citei há pouco com o Celso. Só falta do mercantil, né? Mas é verdade, forte. mas é verdade que tornar o nativo daqui um escravo era uma operação mais complexa. Eles conheciam. Os portugueses chegaram, precisavam do conhecimento deles. Exatamente. Precisavam do conhecimento. Por isso o cruzamento que criou o mameluco, depois, antes dos brasileiros, chamava o mameluco, que é essa figura já nascida, misturada de sangue, branco, daqui a pouco começa, né, o cafuso, e vai misturando. Isso aí é essencial, é uma coisa importantíssima na formação do Brasil. Portanto, como eu disse, daqui a pouco aparecem os padres, tinham o seu próprio projeto para os nativos. Não tinham para usar. Olha aí. Então, já virou objeto. Daqui a pouco a igreja, as várias ordens religiosas, né, que não eram contra a escravidão por uma questão de humanidade, mas defendiam as populações nativas para o Grêmio cristão. Olha aí, para o Grêmio cristão.
E isso, na mesma hora, né? Na mesma hora, gerava, inclusive, a antipatia dos donos das terras. Mas Mas, os né, compassível com a escravidão, ela aceitava a escravidão. com a escravidão, como que era inexorável. Mas, no entanto, dos indígenas, não. Por quê? Porque era, os indígenas, essas populações indígenas, era o alvo principal dela para a catequização. Não eram os escravos da África. Não eram. Eram essas populações. E isso fez a diferença, sim. É porque atrapalhava o serviço, Sim. vindas dos portugueses, Sim, exatamente. o lucro. Por quê? Porque aí tem outras questões, né? Quer dizer, a Europa que desembarcou aqui, ela já via a África, aquele grande continente, sobretudo a parte subsaariana, como um continente negro. Olha, negro. É uma parte que o inferno está lá. Sobre a terra, é lá. Naquela escuridão. A associação de que o escuro, claro e escuro, nessa essa dualidade, claro e escuro, é na escuridão que está a selvageria, que está a barbárie, é nessa escuridão, é a treva, a ideia de treva, que tudo acontece na treva, à noite, isso que também encanta, à noite, essa coisa, e tal. Pois isso, historicamente, né, nos processos macro de formação da mentalidade humana e da sua construção, em alguns recortes, até isso recai como um povo condenado ao inferno. Portanto, está mais passivo de ser escravizado, de ir lá para um outro laboratório da existência humana, lá do outro lado, lá nesse novo mundo, e quem sabe ele se regenerará do inferno através do trabalho. Olha que Professor, coisa, viu? professor, agora vamos tratar do assunto paroquial. Nós sabemos que os juízas, todos eles são escolhidos através de concurso público. É uma verdade, sempre foi assim, é um cargo vitalício. Mas nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal em que os seus membros são escolhidos politicamente. E como nós estamos tratando do negro, na minha existência, eu me lembro de um só negro que compôs o Supremo Tribunal contemporaneamente, ministro Joaquim Barbosa. Eu não me lembro de outro. O que acontece com o judiciário? Vamos aqui no Piauí, vamos nos nossos estados, são pouquíssimos os negros que ascendem à categoria de juízes, desembargadores. Será porque não serão capazes, através do concurso? Muito pelo contrário, não é? O negro é capaz de tudo, não é? A raça negra é uma raça forte, tem vitalidade, tem fortaleza, tem inteligência, tem luta, tem sagacidade. E o que acontece? A mesma coisa em relação às mulheres negras, a mesma coisa às mulheres brancas. O Tribunal do Piauí é um tribunal machista. A primeira mulher que nós temos na história foi a desembargadora Eulália, né? Que serviu aqui, se tornou, e é a única mulher que foi presidente de um tribunal de 133 anos. Os lá de cima se unem e se transformam num rochedo quase intransponível. Né? O povo, 300 anos de luta de negro, todo manduladinho, bem lembrado. Esse líder, esse herói de qualquer nação, né? Cujo destino, cuja consciência de condução em direção a um destino de liberdade, no sentido do justo, aquilo que o próprio século XVIII aponta, né? Com os seus libertários, relativamente Rousseau e outros, né? Aquele rumo, quem se balança de baixo naquele rumo, no Brasil, de outras partes do mundo, mas aqui sobretudo, né? Quer dizer, isso provoca uma reação contrária dos de cima e que fecham completamente. Façamos a independência antes que o povo a faça. Frase de José Bonifácio, repetida, né, por Dom João VI, ao deixar o Brasil e deixar o filho, o príncipe, regendo o reino do Brasil.
Se é de cair na mão, né, tu te tornas imperador. Professor, Aí só um segundo. Quando a República, mais 80 anos de lutas, né? Balaio, Cabanos, Confederação do Equador, etc, etc, né? Quando você vai adensando, fica claro que a escravidão não dá mais para permanecer. Aí o quê? Que a República virá, que são conexos, né? Aí a turma façamos a República antes que esses lutadores façam. Aí se fecha e faz a República ao modo da continuação. 30 do mesmo jeito, no sentido um pouco contrário, deu o exemplo do Vargas. As diretas, quando a maior mobilização que o nosso tempo, né, já alcança, né, talvez não do Neemias, mas pelo menos o seu, que nós temos aqui, nós lembramos uma das maiores mobilizações populares que o Brasil viu, foi há 40 anos atrás, a campanha das diretas. tempos da Milhão, o Independência. maior comício que houve em Teresina, por exemplo, foi lá no Passo do Marquês, tinha 200 mil pessoas. Eu estava por lá. Eu também. Quer dizer, aí o que aconteceu? No momento daquela mobilização que ficou claro que não dava mais para continuar sem fazer eleição no Brasil, né? O que aconteceu? Um dos líderes, acabou de citar o nome aqui, Tancredo Neves, saía dos grandes comícios que estavam provando que não dava mais, que a ditadura tinha se esgotado. O doutor Tancredo, de quartel em quartel, negociando por dentro, por militares, para não ter a direta. Negociando, garantindo que, não, vamos garantir que eu seja o presidente indireto, e aí depois que a gente negocia, ver como devolver ao povo, quer dizer, façamos as diretas, antes que esse povo mobilizado a faça, façamos a direta do nosso modo. E negociou a indireta, que deu do que deu. Né? Quer dizer, então, é essa questão de se unir, é por isso que é quase intransponível. É por isso que para muitos brasileiros é quase impossível lutar. Por quê? É tão forte. Quando é que, por exemplo, que a palavra cota, falam de cota de mulher para de concurso, isso aqui, cota de negros, que já tem algo. Mas isso desperta um certo ódio, Ismador. Você sabe disso. Desperta um certo ódio, porque não é impossível uma coisa dessas. E eu tendo uma lei apontar isso. Isso teria que ser uma conquista. Ora, mas os lutadores são bloqueados. O Baduladino foi assassinado. Assassinado. Nadando no Rio Garaçu, perto de onde o Porto das Barcas vai para Paraíba. O Manduladinho, que despertou. Olha esse negócio dessas terras, vem aqui. Estão tomando todos os rios, os vales do Piauí, em 1712, na aurora da formação piauiense. Confederou vários tipos de sem terra, de indígenas, de escravizados. Piauí era um lugar de centenas, milhares, porque os fazendeiros moravam fora. E vaqueiros. Então, ele conseguiu liderar um rumo de um revolucionamento. Por isso, quando perceberam, sabe, um governador do Maranhão, que era São Luís, botou um exército de 3 mil pessoas para vir para cá, para o Piauí, afugentar o Aduladino. Voltaram bem que eles São Bernardo. Não atravessaram para com medo. Isso está registrado. Mas depois eles se armaram melhor e vieram matar. Professor, então vamos aqui também, voltar aqui. O senhor não é magistrado porque não quis, não é médico porque não quis, nasceu com essa vocação para a história, e eu digo sempre que a história é mãe e mestra da ciência. Tudo acontece em razão da história. Desde os primórdios bíblicos, né? Eu não digo dentro da nossa Bíblia cristã, dentro do tempo do judaísmo, né? Tratando aqui do assunto particular nosso. E eu pensei essa pergunta. Por ser historiador, não é obrigado a ser juiz. Como o senhor acha que o sistema de justiça pode atuar de forma mais proativa para combater o genocídio da juventude negra, a violência policial, que muitas vezes chegam até nós, mas se a gente examinar, as razões são profundamente racistas. O desembargador Brandão pontuou a questão do racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Depois pontuou problemas que a justiça tem.
É um ponto que eu queria levantar, se eu pudesse brilhantar, gente, nesse período da Semana da Consciência Negra, a educação. Como fazer com que a educação também veja esse ponto, né? Devido aos problemas que o desembargador aqui, Brandão, relatou, a gente tem que ter uma educação e um conhecimento da importância da consciência negra e da história do Brasil. Como fazer com que a educação cresça mais nesse ponto? E eu casava essa pergunta dele com a minha, serão duas e uma, e eu fiz essa seguinte pergunta, que é exatamente mais ou menos do meu doutor Diego. O senhor vê com otimismo o crescente debate sobre o racismo nas instituições, como nós estamos fazendo hoje à tarde, nessa bela tarde de novembro? Ou existe um risco de que se torne apenas um modismo institucional, sem transformações profundas e duradouras? Olha, essa pergunta é muito interessante, que o Diego coloca aqui também, né? Muitíssimo, né? E que quando se refere ao processo educacional, às escolas e tal, né? É proibido se tratar desse assunto seriamente nas escolas. Professor, conversa é essa? É. Na intenção de quem concebe o sistema educacional brasileiro, esses assuntos não devem ser tratados. Obviamente, né? Por tudo aquilo que nós colocamos aqui. É preciso que se tenha outros enfoques. Estou até quase proibido de estudar história. As reformas educacionais, sopradas pelo núcleo pensante, né, do sistema educacional brasileiro, sabe? Esses assuntos, não, deixa para lá. Essas coisas, não. Isso aí é politizar. Isso é ideologia. Isso é ideologia. Isso é a escola com partido. Mas esse não discutir, aí eu lembro do nosso grande Rui. Nosso grande Rui Barbosa. E esquecendo de já ter lembrado aqui. Grande Rui, o quê? O que que faz? Junto, proclamador da República. Proclamador da República. É quem escreve os primeiros decretos do novo regime, né? Da nova forma de governo. Quer dizer, e aí, dentre esses, né, desse sumiço, há documento que trata de escravidão. Precisamos apagar isso da nossa história. Era uma mentalidade. De o quê? Não, vamos dar um passo à frente, portanto, não queremos saber, digamos, dessa história feia. É, Conversa é essa? E se perdeu um bocado de coisa. O Rui, ministro da Fazenda, e um jurista já respeitado naquele momento e tudo mais, né, o chefe dos movimentos civilistas, esqueçam isso. O que é isso? Esse esquecer. Não, o aprendizado, a lembrança e essa lembrança é que tem a ver com a escola, né? Que tem a ver com o combate sistemático. É esse conhecimento estruturado, colocado, que seja capaz de forjar em nós, na consciência coletiva, pessoal e coletiva, um novo rumo de ruptura com esse anacronismo monstruoso que é o racismo, e tem as outras formas de discriminação, outras formas. Quer dizer, então a escola ela precisa ser profundamente transformada, mas o sistema escolar brasileiro é um dos mais controlados pelo sistema das elites. É por isso que a escola em que o povão está é a escola pública. O povão. Porque a escola da própria elite dos seus filhos, ela é restrita. Ela não tem crise. Ela tem padrão de excelência para aquilo que eu quero educar meu filho. Não faz falta. As escolas de direito. E já as escolas que são capazes de botar um filho para poder fazer escola de direito, de medicina, daquilo que é estruturado e tal. Isso não, é bem impressionante como para ela não tem crise. Toda a crise da educação, a falta, tudo, sabe? Quer dizer, afeta a escola pública. Por quê? É um projeto da elite não ter escola pública, por exemplo, libertadora. Ela é acusada, né? Ela é desvalorizada. Quer dizer, a sociedade não apressa pelo funcionamento geral da sociedade. É que o privado é sempre melhor. É sempre melhor. E aqui eu vou aproveitar essa oportunidade aqui, de dizer uma coisa, sabe? Eu fui, e ainda hoje sou, bem lá na Universidade Federal, eu fui diretor do Centro de Humanas. Portanto, eu fui diretor da Faculdade de Direito chamada. Dos cursos de humanidade. Hoje, diretor do Centro. Você conhece a história da universidade, tá? E conheço bem essa engrenagem, até porque fui estudante do nosso próprio curso lá e tal.
ainda dos anos 70, Que foi líder estudantil. e assim, o tempo todo e tal. É. Quer dizer, aí o quê? A mudança da questão dos estudantes de direito, com uma expressão, né? Imaginem, nós que estudamos, Brandão, na ditadura, o que, é que os professores diziam na hora que um estudante perguntava, e o AI-5? Eu estudei a ditadura toda, desde o ginásio ao curso superior. Aí o quê? Quando perguntava, Diego, você não, e o AI-5? Não! Dura lex sed lex. É a lei, não vamos atrás por quê? É a lei. Cortar desse jeito. Aliás, estudante de direito da nossa época, era muito feio o estudante levantar o braço. Ficava mal visto. Era o silêncio, cada aula uma conferência dos seus professores. Tivemos grandes professores, né? Mas desse jeito. E o AI-5? Era uma ditadura. Pô, bem, mas essa atitude, que eu estou falando, colocando aqui o exemplo do curso de direito, ela é reflexo de uma sociedade, de uma mentalidade que vem de muito longe. Nessa área do direito estão os conservadores. Os estudantes de direito eram os que mais, por último, dariam uma greve. Ou a ideia de uma greve, de certas inovações que eram vistas e tal. Quero exemplificar com isso para dizer que esse conservadorismo, essa coisa, né? A ruptura disso passaria por um sistema escolar, né? Evidentemente que público, porque uma escola que tem dono, a escola privada, tem dono. Um dos únicos países no mundo que alguém vai na junta comercial registrar uma escola como uma loja comercial é o Brasil. Porque os Estados Unidos, a Inglaterra, as pátrias do sistema liberal, Quase toda a Europa. da Europa todinha. É. Lá não tem escola que alguém é o dono. Eu sou o dono. O que entra no meu bolso de mensalidade entra no meu bolso privado. Porque eu sou o dono. E eu sou o dono, só é professor que eu quero. E quem é doido é doido. É doido que vai colocar alguém numa escola que pense diferente do próprio dono. Da lógica do empresa, da empregabilidade. É uma empresa. Então, a escola pública do Brasil, ela é a possibilidade de libertar. É um espaço de aprendizado de liberdade. Tá? E é por isso eu falei na Faculdade de Direito, na Escola de Direito e outras escolas públicas, né, estão num processo, daí eu queria afirmar isso aqui, num processo de certos decaimentos em função do triunfo na dinâmica da sociedade brasileira do ensino privado. Que até bem pouco tempo, o ensino privado básico, né, colocava o melhor do sistema básico privado, colocava os melhores nas faculdades, nas universidades públicas. Porque os cursos de direito, de medicina, de engenharia, das licenciaturas das faculdades públicas eram percebidos pela sociedade como melhores, né? Mais era um orgulho estudar no curso de direito da federal. Está acabando isso. Eu quero meu filho do lado de um cotista. Olha o preconceito do lado de um cotista. Hoje aqui eles não, vou botar meu filho na faculdade privada, que são mais charmosas. Lá na verdade, não, tá cheio. Quer dizer, a percepção, a manifestação dissimulada, caríssimo. Dissimulada de racismo. Eu não quero meu filho juntinho ali e tal. O racismo funciona. Mas eu estou dando exemplo. Eu estou dando exemplo. Eu estou dando do meio de escola pública. Exatamente. Eu estou dando exemplo porque eu era diretor quando essa operação começou a se dar. Por quê? Quando eu assumi, por exemplo, o curso de Direito, a direção do CCH da universidade, no ano de 2001, né, a metade, 50% das 80 vagas de então do curso de Direito eram de Dom Barreto diocesano. E algo era do Dom Barreto. Do curso de Direito. Quer dizer, isso hoje mudou completamente. Completamente. Não é mais na federal. E em boa parte, isso é tão forte que, em que pese o curso de Direito da UFP ter na sua dinâmica, inclusive, um mestrado ali.
tem o quê? Todos os colegas, praticamente hoje, são mestres e doutores, coisa que ninguém teve nenhum na época, né? Exato. Aqueles mestres e doutores em direito, sabe? Mas o quê? Mas o curso na cabeça da sociedade, e dessa sociedade doente de preconceito, dos mais, né, de taras preconceituosas que levam às consequências, né? Quer dizer, está indo valorizar, nem o curso de medicina. A UFP já teve o curso de medicina dos melhores do Brasil, pesquisas entre os 5 melhores do Brasil. Está decaído. Não, meu filho lá, fazer medicina com esse biquinho que veio de escola pública, com das cotas. Veio de biquinho da escola pública, menino estudioso, não, mas a origem dele aí. Não, eu vou pagar 10, 12 mil reais para meu filho fazer, né, nas faculdades particulares que já tem, e com bom nível também de qualidade e tal. Quer dizer, vai para lá, mas o elemento do preconceito funcionando. Então veja como essa dissimulação, né? Nos Estados Unidos foram mais longe. Bota uma sala de aula para preto, se tiver de chegar algum lá, e bota, mas separa. Nos Estados Unidos isso já foi lei em alguns estados. Tá? Mas aquele dissimulador, é assim que acontece. Vai desvalorizando, tá lá, vai essa hora tá tristinha, a universidade tá tristinha no sentido de que, sabe? Como a sociedade ali, como é vista, segregada, com esse segregado, alguém produz isso, sabe? Esses pontos são importantes, professor. Mas eles são o da reivindicação O agora. embarcador Brandão, né, liberou essa oportunidade, né, nessa semana. A gente precisa ter esses pontos discutidos, né? A gente vai passar por um mutirão, professor. Ou seja, tem crimes. O embarcador Brandão tem conhecimento tudo de que, infelizmente, nós estamos julgando o racismo. Nós estamos julgando injúria racial em pleno 2025. Que o presidente, o desembargador Brandão, com essa oportunidade, estamos falando, né, dessa consciência negra e que a gente precisa continuar falando também, né? Sempre. Professor, o nosso horário já está 2 horas e nós estamos aqui conversando. Foi a maior live, o maior podcast que já fizemos aqui no nosso estúdio. Aí, a última pergunta é muito interessante para quem lê, para quem labuta nessa área do conhecimento. A história, ela é verdadeiramente verdadeira, eu dizia desse termo, ou há muitas alegorias que foram contadas e que são inverdades? E que muitas verdades foram escondidas. Tá perguntinha, mas absolutamente oportuna, que deve ser feita. E eu digo, sabe? Essas alegorias, para usar a expressão interessante aqui, e bem postas, do desembargador Brandão, né? Essas alegorias são a conspirata, né, do nosso labor, do nosso fazer e tal. Mas, e que se presta às mais diversas misérias, digamos assim, as misérias da historiografia, por exemplo. Por quê? Não tem as misérias da história. A história é o quê? A história é a experiência. É o caminho construído. A história é isso. Mas ela é também aquilo que se diz que ela é. Ela é também, né? Ela é também as representações. Por quê? Essa entrevista nossa aqui, hoje aqui, nessa tarde de 12 de novembro, sabe? Daqui a pouquinho mais, amanhã, daqui a 10 anos, ela é um passado. O que é que fica dela? No caso aqui, tem uma diferença que fica gravada há anos. Então isso entra para o domínio da memória. E vai caindo, daqui a pouco alguém que assiste, isso vai entrando numa dinâmica da apreensão da memória social. E é assim de quem está vendo hoje, de quem está vendo daqui a um mês, que vê isso aqui, quem verá isso aqui daqui a um século. Interpretará como? Como? Por quê? Porque os que virão, como nós viemos depois de outros, né, nos damos o direito e temos o direito de fazer novas interpelações, como nós estamos fazendo aqui. Quantas e quantas vezes já se fez perguntas sobre isso? No próprio tempo em que certo algo era e tal, era o real, o que a história não pode. E aí sim, tem que escapar, tem que se desvencilhar das alegorias e fantasias e narrativas, né, sobre o que ronda a historiografia, porque a história é uma só. Aí é que
A história, ela repousa numa verdade. Isto aqui está se dando, é verdade ou não é? É verdade, Subelia. É verdade. Mas a partir de amanhã, ela cai rasgada daqui a pouco da memória. Porque esse passado é decidido que a história não volta atrás. Isso aqui nunca mais acontecerá. Nunca mais. Os fatos da história são únicos. Né? Sua presidência do tribunal é única, a experiência única, não volta atrás na sua vida e nem na vida social. Os fatos são irretornáveis. Então, mas eles se deram. Eles também, ninguém desfaz. Perfeito. Então, essa verdade, né? Então, a história e os seus estudos, a sua reflexão, esse conhecimento, né, não pode, não deve. Por isso a história e a investigação é ciência. É o que faz da história se chamar também de ciência, é esse processo. Sem ele, era essa verdade que se deu. Está aí disponível. Ficou, né? Os vestígios, as memórias, isso e aquilo, estão para os domínios do que virá, do porvir. Viram filosofia, viram. Mas esse é o compromisso, o que não se pode arredar o pé, é de afirmar aquilo que se deu. Todos os processos, né, daqui para frente é para dizer como isso se deu. O desembargador pediu alguém para ir buscar na minha casa. Tem uma história. Isso provavelmente nunca mais se dará desse jeito. E se dá parecido, um dia eles... Exato, mas não é igual. Não é. Isso é um fato único. Ele será um fato de outro tempo. E foi a primeira vez. E foi a primeira vez. Então veja só. Depois vai ser a segunda. Essa verdade é que não podemos nos afastar dela. É por isso que também não podemos esquecer o que hoje, essa consciência, não podemos esquecer o drama da escravidão, até porque tem uma implicação concreta para quem quiser, né? Para quem quiser entender verdadeiramente o que é Brasil. Então isso não cabe fantasiar, né? Senão se afasta demais dessa verdade. Então por isso é que é importante debater isso. E é por isso que há setores que não interessam. Esqueçam essa conversa. A história é a afirmação da verdade, do que aconteceu, de uns impondo o seu ponto de vista, a sua narrativa, né, o jeito de explicar, que mais lhe convém, sobretudo as classes sociais, nesse sua luta permanentemente, né? Mas a história também, no seu manejo, nessas disputas, a história também é esquecimento. É esquecimento. É da dinâmica dela. Alguém, Rui Barbosa, quis esquecer. Olha, que significado é isso? Quem é que quer esquecer de uma história que a percepção é positiva? O Rui Barbosa começou, vamos esquecer essa história, porque já ali tinha uma consciência de que era negativo. Né? De que há um novo Brasil deveria esquecer daquilo. A maneira de esquecer, para se criar esse novo. É equivocada. Do ponto de vista, porque ninguém pode esquecer não falando mais. Você se esquece transformando do ponto de vista, de consciência, né? Transformando as visões que vão moldando novas atitudes. Então são os sujeitos se conduzindo para a construção do mundo novo e, no caso do Brasil, do mundo transformado. No ideal do justo, né? Coisas que os meus professores de direito, de história, essas divisões de direito, de história, sociologia, antropologia, isso são divisões, é um parcelamento de processos de reais e de conhecimento, né, que são meramente dos recursos da organização do conhecimento. Mas, na realidade, nós somos uma totalidade que se explica por tudo isso. Nós somos seres totais, múltiplos, tudo mais. Depois, as fotos presente o futuro. Foi muito bom essa conversa. Pois vamos, Muito. vamos encerrar aqui com Professor Fonseca Neto. uma poesia muito pequena, né? Poesia, né? Consciência Negra. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite
de minha pele. Dito essas palavras, eu quero agradecer a presença do professor Fonseca Neto, essa figura exponencial. Eu dizia que fiquei embevecido, eu dizia que talvez esteja bêbado de conhecimento, né? De ter tomado esse cálice de história ao lado do meu amigo Diego, que aqui está. Então, resta nos agradecer a Vossa Senhoria por ter prestado esse relevante serviço ao nosso núcleo de memória. Diga-se, como sempre faz, gratuitamente sair da sua casa para prestar esse serviço à Justiça do Piauí, ao povo do Piauí. E eu passo a palavra ao doutor Diego e finalmente a Vossa Senhoria para dizer as suas considerações finais. Doutor É Diego. isso, Marcador Brandão. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui presente na figura do professor Fonseca. Também, mais uma vez, gostaria de agradecer ao professor Fonseca. Falamos hoje muito do passado, do presente e do futuro, como eu pontuei anteriormente. Muito obrigado, professor Fonseca, pela oportunidade de ouvir essas palavras e lembrar da história. Eu encerro então minha participação em 30 segundinhos contando uma história. Nos meus estudos mais recentes, eu descobri, por ler do Jornal do século XIX, que em Picos, uma escravizada tentou se viciá-la e ela resistiu. Um grande coronel de Picos. E ele então chamou um ferreiro, colocou uma gargalheira nela e mandou soldar correntes pelas virilhas, em redor dos membros, paralisando-a, acorrentando-a, né? E ela então saiu em direção à cidade de Oeiras, a velha cidade de Oeiras, de Picos, subindo serras a pé, acorrentando nessa condição, em busca das justiças, na velha capital, porque era a sede da comarca, em busca da justiça. Caminhou quase um mês, pelo que se diz, ali subindo e descendo, desse suplício. E entrou na cidade de Oeiras acorrentada, nessa condição, em busca do fórum de Oeiras, para se ter diante de um juiz naquela condição. E o juiz acatou imediatamente, convocou um ferreiro para tirar dela a gargalheira e o peso e mandar pesar em juízo aquilo. Né? E depois esse processo acabou sumindo. Pelo que está dito nos jornais, a questão foi tão politizada, né? Partido Liberal, Conservador, lá da velha capital. E eu conto essa história verdadeira, né? É uma espécie de Nova Esperança Garcia. Uma heroína, mulher chamada Militana, uma escravizada às vésperas da abolição, acontecendo no Piauí. Mas por que a oportunidade daqui? Quer dizer, as narrativas de todo disso que estão escritas, Muito importante. já tinha jornal, diz, em busca da justiça. Foi se ter de frente de um juiz na velha capital. Quem conhece de Picos para Oeiras sabe que é cheio de serras ali por dentro, né? 80 quilômetros por dentro. Então, é muito interessante que joga um papel. A gente não tem como pensar um sistema de busca de justiça, digamos assim, de construção dessa sociedade, né, que terá superado, né, esse Estado que historicamente esboçado, e o Estado de Justiça, repito, a história do ideal do justo, essa construção, para alguns uma mera miragem, eu acho que não. Miragem não. Até que seja uma miragem, mas é uma miragem que ela precisa que ser construída e tal, né? E abolindo, por exemplo, o Estado de Direito. Não tem. Ele precisa o quê? É ser tensionado na atenção do debate, nesse sentido de radicalidade da democracia, que deixe de ser mais formal, né? Mais formal, e se transforma em linguagens reais, digamos assim, de atendimento, de atenção e atendimento às demandas que a sociedade contemporânea, desse instante, né, reclama, que esteja à altura. Então,
essas iniciativas, inclusive essa, de enredar essa questão do ponto de vista midiático. Então, me parece que nos alenta, é algo muito positivo que este núcleo de memória, né? Tá? E eu repito aqui para afirmar, porque é da arte aqui. Este tribunal nem sabe direito que é tão importante isso, do tamanho que é. Ele é o guardião pelos seus cartórios. O que ficou da ordem do Rui Barbosa, que escapou, foram nos cartórios pela estrutura cartorária desde sempre do Brasil. Não, os cartorários foram queimar as transcrições das escrituras de compra e venda. Nenhum tocou fogo porque o Rui Barbosa falou, não. Então os cartórios, este núcleo de memória, joga um papel muito importante, sabe? E aumenta a responsabilidade para guardar o que sobrou. Tá? Em termos de quê? De guarda desse testemunho. Porque vem bem uma onda e diz, não, isso não existiu. Tudo que disse é mentira. Ó, o negacionismo. Na moda, é flagrante, né? Então, quero que isso é essa minha colocação. Dentro do núcleo, porque estou falando no núcleo, aqui de memória do tribunal, para que nós cuidemos cada vez mais de Ismael Brandão, o presidente do núcleo coordenador, e os outros amigos da universidade estão participando desse projeto. Então, que guardemos isso, essa memória, tá? Para que nós faremos cada vez mais com base, né, na ciência do ter visto, de interpretações históricas fundamentadas, né? E assim sim, nós vamos caminhar com muito mais firmeza em busca dessas transformações. Salve o tribunal e salve o núcleo. Então, muito obrigado a todos. Nossa live foi mais de 2 horas, mas parece que foram 2 minutos, porque as matérias tão importantes que foram trazidas pelo professor, que só enaltece a nossa capacidade intelectiva. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado e até a próxima, se Deus permitir.